Bom, eu dividi aqui em 4 partes. Vou falar um pouquinho sobre manutenção em geral, de sistemas de impermeabilização, a importância do manual de manutenção, tá? Que vai ser importante para o proprietário, tá? Ter esse manual, uma vez que ele receba o edifício, ele saber o que fazer para manter a impermeabilização, para durar mais, tá? Então é o mesmo conceito do carro, que a gente tem lá o manual de manutenção, que fala que tem que trocar o óleo, tem que revisar os filtros, enfim. Então na construção civil vai ter que ser feita a mesma coisa, tá? Então vou apresentar aqui o que a gente já tem discutido e as conclusões que a gente tem chegado. Também, aí a gente vai passar um pouquinho para falar sobre as manutenções mesmo, a recuperação, né? Ou seja, depois que já tem lá uma patologia ou alguma falha na impermeabilização, como fazer no poliuretano, tá? E por fim, eu vou falar do sistema híbrido, que é uma novidade que surgiu nos últimos anos com alguns aplicadores lá em São Paulo, que é uma combinação de manta asfáltica com poliuretano, tá? Bom, o que é manutenção na construção civil, tá? Então eu separei aqui uma série de conceitos que estão relacionados com manutenção. Obviamente eu não vou tentar definir cada um deles, mas eu gostaria só de dar um panorama, tá? De todos esses conceitos, todas essas palavras que estão envolvidas com manutenção, tá? Manutenção não é só consertar uma coisa quebrada, desde uma limpeza, uma inspeção, também é manutenção, tá? Inspecionar uma área impermeabilizada depois de pronta é importante, é uma atividade de manutenção, para você detectar o problema quando ele está iniciando, porque a solução é muito mais fácil, muito mais barata, do que deixar a patologia aparecer e aí fica mais difícil de consertar, tá? Manutenção é uma atividade para ser feita por uma empresa capacitada, né? Não adianta deixar isso na mão de uma pessoa que não tenha o conhecimento de manutenção, de impermeabilização, tá? Então a gente vê que vai surgir um mercado novo para as empresas de aplicação darem manutenção na impermeabilização, tá? Manutenção periódica ou mesmo refazimento da impermeabilização, tá? A manutenção é uma obrigação, uma responsabilidade do proprietário, tá? Então na cadeia você tem 4 elementos: o projetista, o fabricante do material, o aplicador e o usuário da edificação. Manutenção, a responsabilidade de fazer, de elaborar, de seguir o manual, de gerir isso, de planejar, é do proprietário. Então, ele tem que estar ciente de como fazer, os cuidados, os períodos que ele tem que seguir, tá? Então, a gente, no guia lá que a gente está preparando no IB, que o Zé Miguel já falou, vai ter detalhado esses passos e eu vou apresentar eles aqui, resumidamente, tá? Bom, esse gráfico aqui todo mundo já viu, já conhece, né? A importância da manutenção para prolongar a vida útil do sistema. Só alguns conceitos que, às vezes, na norma de desempenho não estão muito claras, que é os 3 tipos de manutenção que podem existir: a preventiva, a corretiva e a preditiva, tá? A preditiva também é importante, porque quando você fala no sistema de impermeabilização de uma vida útil de 8, 10, 20 ou 30 anos, significa que antes de chegar na vida útil de projeto, você tem que substituir, tá? Ou assim que chegar na vida útil de projeto, a manutenção preditiva é substituir isso. É como num carro, você tem lá a correia dentada, ela para durar 50 mil quilômetros. Você não vai esperar ela quebrar para trocar, o certo é você ir lá e trocar ela antes de quebrar, porque você já está predizendo que vai ter uma falha. Então, na impermeabilização também, é um exercício da gente começar a pensar a longo prazo. Uma impermeabilização que é feita hoje, daqui 10 anos, não seria bom trocar? Ou daqui 15 anos, ou 20, enfim. Então, isso são conceitos importantes de estar sendo colocado no manual também, para que o proprietário saiba que alguma hora ele vai ter que refazer isso. Bom, o manual que a gente está para divulgar até o final do ano vai ter isso bem mais detalhado. Eu vou falar um pouquinho dele
os conceitos que lá estão. Primeiramente, uma parte mais geral de todos os sistemas de impermeabilização. Tá? Então, os tópicos são: não alterar a utilização inicial, não danificar, não perfurar, limpeza de forma compatível a cada 6 meses. Tá? É bastante comum esse processo de limpeza, principalmente para membranas de poliuretano, causar alguma agressão, algum dano na camada impermeável por uma limpeza inadequada. Tá? Inspeção tátil e visual a cada 6 meses. Tá? Então, são tópicos que já estão no guia, que vão servir como base para a elaboração do manual do proprietário. Reparar de forma compatível a proteção mecânica, tá? Fissuras, trincas a cada 12 meses. Tá? Então, os sistemas protegidos também, a manutenção da impermeabilização requer que a proteção mecânica esteja íntegra, porque se ela falhar, obviamente a impermeabilização vai ficar exposta. Tá? Então, também está definido isso aqui: a cada 12 meses tem que ser feito um reparo na proteção mecânica. Refazimento da impermeabilização no caso de troca de revestimento, piso ou proteção mecânica. Tá? Então, isso aí já foi bastante discutido no nosso grupo de trabalho, e realmente não tem outra alternativa. Se você troca o piso, troca o revestimento, tem que refazer a impermeabilização, tá? Independente do sistema que você esteja utilizando. Aqui é uma coisa muito importante, tá? Está sendo descrita, que o proprietário ele tem que manter esses registros, tem que manter esse histórico. Tá? No carro, eu tenho lá no manual de manutenção, tem os campos lá para você anotar, que você foi na concessionária, ganhar um carimbinho e tal. Confesso que eu não faço, eu acho que muitas pessoas também não fazem, mas também, se eu quiser exigir alguma garantia da montadora, eu tenho que fazer. Tá? Então, realmente, isso passa a responsabilidade para o usuário da edificação, para o usuário da obra. Se ele não tiver o cuidado, ele não vai poder reclamar do projeto, do material ou da aplicação. Tá? Então, é importante isso estar bem definido, bem claro, para que se possa, depois, se tiver uma patologia, saber a causa, identificar a causa, investigar. Bom, vida útil de projeto, ele é a função de vários fatores, aqui eu listei os mais importantes, tá? E manutenção é um deles. Bom, mas como fazer um reparo na membrana de poliuretano? Que cuidados a gente tem que ter, cuidados específicos nas membranas de poliuretano? Tá? Nos últimos anos, as membranas de poliuretano ganharam muito um campo de aplicação maior, desde reservatórios, lajes, estacionamentos, enfim, é um material bastante versátil. Não só versátil, mas como também temos vários tipos de poliuretano, né? Hoje em dia você falar uma membrana de poliuretano define pouco. Existe a norma, que é um parâmetro mínimo de propriedades, mas existe muita diferenciação, desde sistemas bicomponentes, sistemas 100% sólidos, sistemas base solvente, base água, tá? Aplicados manualmente ou com máquina. Então, é uma gama de produtos muito grande. Tá? Então, realmente, a gente procurou aqui sintetizar o que é mais importante, o que é comum a todas as membranas. Obviamente que cada material vai ter uma particularidade, uma intervenção mais longa ou mais curta em função de cada sistema. Bom, aqui eu vou listar, vou apresentar para vocês o que já foi definido e discutido especificamente em relação às membranas de poliuretano. Tá? Inspeção anual, verificar como é que está o revestimento, se está íntegro, o grau de tráfego exposto. Tá? As membranas de poliuretano podem ser utilizadas tanto para tráfego de pessoas, veículos, ou alguns sistemas que têm que ficar totalmente protegido. Então, cada sistema tem uma característica, um desempenho e uma maneira de cuidar também. Tá? Uma membrana de poliuretano
destinada à exposição de veículos, ela vai ter um desgaste, uma abrasão, uma exposição muito maior, muito mais severa do que uma membrana que estiver protegida. Então, os cuidados também são diferentes. Tá? Por isso que o primeiro ponto é a inspeção. Tá? Então, inspecionar, vai lá dar uma olhada, ver se está íntegro, se está vazando, se tem algum comprometimento na proteção mecânica, enfim. Bolhas, enrugamento, craqueamento. É muito mais fácil você reparar uma membrana quando ela está, uma patologia quando está iniciando, uma pequena fissura, do que quando realmente a área já está toda comprometida. Teste para verificação de aderência. Tá? Então, eu até gostei da maneira que está lá no guia, porque fala assim, faça teste de aderência. O teste de aderência pode ser um teste manual, você vai lá ver se está solto. Ou pode ser um teste de arrancamento, ou pode ser um teste, contratar um laboratório para fazer uma inspeção. Tudo vai depender da área, da complexidade e da exigência que você tem no teu sistema. Tá? Remoção de sujeira, limpeza. Limpeza também é atividade de manutenção. Tá? Manutenção é manter, é deixar aquilo em condições de uso, em condições de eficiência técnica. Tá? Tem mais algumas coisas aqui específicas. Sim. Aplicação de top coat quando necessário, por empresa qualificada. Tá? Isso aqui é muito útil, principalmente nas membranas expostas a tráfego de veículos. Né? Como eu já falei, elas sofrem uma abrasão, um desgaste muito maior. Então, elas precisam realmente, geralmente a cada 3, 5 anos, fazer uma outra demão. Numa laje exposta, numa área que não tenha tráfego, isso pode ser mais alongado. Depois de 10 anos, fazer a cada 5 anos uma demão de poliuretano, vai ajudar a aumentar a vida útil do sistema. Tá? Então, no guia está assim, genérico, aplicação de top coat. Mas cada fabricante vai definir o seu período. Tá? Para cada sistema, uma periodicidade diferente de aplicação de top coat. Tá? Lixamento é muito importante. Para você aderir uma camada de poliuretanos nova sobre uma antiga, lixamento é fundamental, tá? Para que possa ter aderência e formar o sistema monolítico. As membranas moldadas em loco, o fator primordial do sucesso delas é a aderência, tá? Tanto no substrato quanto entre demãos. Senão você vai ter algum problema precocemente. Fissuras não deveriam aparecer, mas ocorrem, né? Seja por uma movimentação anormal do substrato, ou a queda de uma ferramenta, ou alguma agressão, enfim. Tá? Então, você pode reparar ela com selante de poliuretano. Tá? Então, se for feita uma inspeção anual, você facilmente vai verificar algum ponto que esteja comprometido. E aqui eu não queria falar que vocês já tivessem muito a causa do problema, porque as causas podem ser diversas. Tá? Desde aplicação, qualidade do material, ou uso, né? Um mau uso da área impermeabilizada. O que vocês tivessem em mente é que da facilidade de fazer a recuperação de uma membrana de poliuretano, principalmente quando você percebe a falha inicialmente. Tá? Então, é muito fácil, muito prático, um tubinho de selante de 300 ml, você consegue fazer vários pontos que sejam danificados. Se você fizer isso anualmente, a vida útil daquela impermeabilização vai se estender e você vai ter um melhor aproveitamento da impermeabilização feita. Respeitar os tempos de liberação da área, de acordo com cada produto. Tá? Então, a manutenção da impermeabilização é uma atividade tão técnica quanto a aplicação. Tá? É preciso que a pessoa que for fazer a manutenção conheça profundamente do material que ela está usando, dos conceitos de engenharia da impermeabilização. Tá? Não dá para deixar para o síndico ou para alguma outra pessoa que não tem esse conhecimento fazer. Tá? Então, realmente, é fundamental
conhecer os materiais que foram aplicados e como fazer o reparo. Limpeza, uso de escova de cerdas plásticas, nunca usar ferramenta metálica, porque isso pode danificar a impermeabilização. Não utilizar jatos de água de pressão e apoiar andaimes sobre base de madeira. Tá? Isso é muito importante, principalmente em reservatórios. Tá? Hoje em dia existe uma exigência de lavagem nos reservatórios, em condomínios, então é importante tomar o cuidado de não danificar a impermeabilização. Raramente ou dificilmente, quem for fazer a limpeza se lembra que tem uma impermeabilização, que não pode ser danificada. Então, é importante isso estar no manual para despertar o interesse, despertar a importância de como fazer a limpeza. Porque a limpeza mal feita, se você coloca um andaime metálico, ou leva ferramentas pesadas, ou usa jatos de alta pressão, fatalmente vai danificar a impermeabilização. Vou mostrar aqui até uma foto de uma patologia que vocês vão ver como é que acontece. Bom, a recuperação de uma membrana de poliuretano é relativamente simples. Você vai identificar as áreas danificadas, vai fazer o lixamento, tirar o pó e reaplicar o produto. Tá? Basicamente é muito simples. Aqui uma foto de um reservatório, de uma parede com... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor aqui. Da membrana de poliuretano, e vocês podem ver uma série de bolhas nela. Essa coloração mais amarronzada é de oxidação, de óxido de ferro das tubulações. Tá? Então o que acontece? Essas bolhas, elas começam a soltar, e aqui foi removida uma pequena área, e a gente conseguiu tirar, e aí ela vai acumulando água por trás, enfim, vai comprometendo. Tá? Então, como é que você faz quando você está na obra e você vê uma situação dessa? Tá? É lixamento, basicamente lixar, tirar toda a camada danificada. Tá? Geralmente são as camadas mais superficiais. Aqui nós temos duas fotos, a foto da esquerda, o operador fazendo o lixamento e depois reaplicando o produto. Essa técnica serve tanto para remover ou tratar uma área danificada, quanto aquela técnica do top coat periódico. Tá? Aqui uma outra área maior, que ele está fazendo o lixamento. O lixamento tem que ser sempre feito com lixadeira. Aqui uma lixadeira mecanizada, para garantir que realmente o lixamento seja uniforme, que tire uma camada uniforme do produto para poder aderir à nova. Bom, por fim, eu gostaria de falar do sistema híbrido. O que é o sistema híbrido? Né? Em São Paulo, alguns aplicadores tradicionais de manta asfáltica que utilizavam poliuretano tinha uma dificuldade de fazer arremates, ralos, tubulações com manta. Então o pessoal começou a inventar na obra, e muitas vezes as invenções dão certo, outras vezes dão errado, mas aqui deu muito certo, que foi combinar o poliuretano com manta asfáltica. Tá? Então, o que consiste esse sistema híbrido? Você faz a aplicação da manta asfáltica, normalmente com maçarico, asfalto, até próximo do ponto que é mais difícil fazer. Um ralo, uma tubulação, uma virada. Faz uma flambagem com maçarico, aproximadamente 10 centímetros de raio, e aplica o poliuretano para fazer o arremate. Tá? O moldado em loco, o grande benefício dele, a facilidade de fazer áreas complicadas, é o que diferencia ele. A característica principal de uso dele é essa. Tá? E a manta asfáltica é um material consagrado que está aí no mercado, vai continuar sendo usado. Então o pessoal percebeu que se ele fizesse a flambagem, podia terminar com poliuretano. E aí eu fiquei sabendo, e a gente discute, e a princípio eu achava que não funcionava, mas o pessoal começou a usar, e começou a dar certo. Eu falei, vamos estudar isso, ver se funciona mesmo, né? E funciona.
E tem dado muito certo. Então, isso aqui serve tanto para fazer uma obra nova, como para fazer um reparo também de manta asfáltica. Às vezes você tem lá uma área de manta asfáltica danificada, você pode fazer mais facilmente com o poliuretano. Aqui é uma laje, que ele vem aqui até próximo do rodapé com a manta e depois faz a virada com o poliuretano. Uma outra área aqui, você tem a membrana a manta asfáltica feita, e depois esse pilar, esses ferros foram colocados e o remate foi feito com poliuretano. Aqui uma outra estrutura, um pilar de madeira, fixado na laje, por uma questão de praticidade de fazer o remate, o cliente tem usado poliuretano. Aqui uma obra bem interessante, que ele foi feita a laje, que é uma varanda de um prédio, depois de impermeabilizada com manta, lembraram que tinha que fazer essa tubulação. Tá? Então isso é muito comum, né? Aí foram lá e furaram a impermeabilização e colocaram o tubo de PVC. Aí, como é que você vai fazer? Tem que reparar com manta, com maçarico, o PVC é um termoplástico. Tá? Então, isolou-se o PVC, faz a flambagem e aplica o poliuretano. Fica um acabamento muito bom e tem sido funcional já há alguns anos. Os clientes têm utilizado esse sistema, tem funcionado muito bem. Tá? Mas nós somos técnicos, a gente quer ver se funciona mesmo, né? Tem que levar no laboratório, tem que testar. Tá? Aqui uma outra área de manta com a virada, foi feita com poliuretano. Bom, testei, fiz o ensaio de arrancamento para ver qual que era a aderência. Então foi feito um corpo de prova, um bloco de concreto, aplicou a manta, com o primer, o sistema tradicional, fez a flambagem e uma camada de poliuretano. Tá? E aí fez o arrancamento. E o que se observou é que a falha foi na interface manta-primer, que é o comum da manta asfáltica, com uma resistência de 0,3 MPa, que é o comum para sistemas de manta asfáltica. O poliuretano ficou perfeitamente aderido na manta. Aqui o relatório, os valores, acho que está um pouco pequeno, vocês não vão conseguir observar, mas a média foi 0,3 MPa, que atende o padrão da manta. Aqui o corpo de prova. Tá? Então, realmente, essa parte, toda essa área cinza é o poliuretano, e aqui embaixo, aqui o primer, e aqui na capinha a manta. Tá? Então, realmente, a gente observou aí uma sinergia entre os dois sistemas. Né? Muitas vezes são sistemas concorrentes, né, no mercado, mas que nessa área trouxe um grande benefício. Então, os clientes que estão usando isso gostaram muito da ideia, porque a manta asfáltica vai continuar sendo aplicada por muitos anos, mas naqueles pontos que você tem mais dificuldade de aplicar, use o poliuretano. Você vai ter um benefício de tempo, de melhoria de eficiência, de acabamento, ou mesmo você tem uma pequena área, um pequeno ponto lá, como aquela tubulação para refazer. Você vai lá com um galãozinho de poliuretano, um pincel e faz. Tá? É bem prático mesmo. Bom, o que eu queria mostrar aqui é que a manutenção de uma membrana de poliuretano é um processo fácil, relativamente simples de ser feito. O mais importante é tomar os cuidados, é lembrar disso periodicamente, tá? Como para todos os sistemas de impermeabilização, e que também pode ser usado com outros sistemas, né? Eu até comento com alguns clientes que você não precisa substituir a manta asfáltica por poliuretano. Basta que em 100% das suas áreas de manta asfáltica, use 5% da área com poliuretano. Você já vai usar muito poliuretano. Tá? Então, esse que eu gostaria de apresentar. Agradeço muito a atenção. Tá? Estou à disposição.